Um discípulo não é apenas alguém que faz o que o mestre manda. Um discípulo é alguém que se parece com o seu mestre. Enraizados em Jesus, podemos conhecer o coração do Pai. Unidos em seu amor, podemos dar frutos que permaneçam e se multiplicam através da vida de outras pessoas. Somos fortes não pelo nosso braço, não pela nossa força, mas pelo lugar onde estão as nossas raízes. Não nas coisas dessa terra, mas nos céus, em Cristo, na rocha inabalável, que nunca nos abandona. Vamos juntos, como Igreja Família, aprender mais sobre o discipulado de Jesus, na terceira mensagem desses 40 dias do Evangelho de Mateus. Amém? Estamos nesses dias, 40 dias da grande festa, da celebração da obra triunfante de Jesus. Eu sou apaixonada por esse Deus, apaixonada pela obra que Ele fez nas nossas vidas. E como o Valmir disse aqui, não há vida em Cristo se não for pela cruz. Então, na Páscoa, nós vamos celebrar este feito maravilhoso, que é a vida de Cristo em nós, através da morte e da ressurreição dEle, não é? Então, nós estamos aí nesse desafio, 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo com o Evangelho sobre a vida de Cristo e como podemos viver esta vida. Falamos na primeira semana, no primeiro domingo, a vida e o propósito de Jesus. Semana passada falamos do chamado que Jesus fez para nós. Ele veio a este mundo com um plano e um propósito, que era atingir, era nos alcançar e nos chamar para sermos agora continuadores do ministério dele. Então, todos nós, independente de qualquer coisa, fomos chamados por Ele. Temos um chamado para realizar nessa terra. E essa semana eu vou falar com vocês sobre o discipulado de Jesus. Muito importante para as nossas vidas. Discípulos de Jesus. Ele veio para esta terra com um propósito de alcançar o homem. Ele chama este homem. E agora Ele faz desse homem, torna este homem um discípulo dele. Alguém que vai continuar aquilo que Ele iniciou. Não é? Salvação é quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. Mas acontece que há uma caminhada, há um trabalho de amadurecimento desta salvação. Para levar outros a serem alcançados, transformados. Então eu vou falar sobre isto, né? Sobre o discipulado. E o tema deste nosso ano, achei muito interessante, porque o tema do nosso ano é sobre evangelismo, falarmos de Jesus para outras pessoas e nos relacionarmos com essas pessoas. Então está bem ligado ao tema de hoje, que é discipulado. É falarmos de Jesus, levarmos Jesus para as pessoas e caminharmos com estas pessoas em relacionamento, que é o que Jesus fez. Ele não fez, ele poderia ter feito sozinho, não poderia? Ele poderia ter implantado o reino dele aqui na terra e não precisava contar com nenhum homem. Mas ele fez questão de chamar 12 homens. Começou com 12. Homens improváveis, homens que precisavam ser lapidados, como eu e você. Homens que aos olhos da humanidade não dariam fruto nenhum. E o Evangelho, através desses homens que foram alcançando outros, que foram tornando outros discípulos de Jesus, chegou a mim e a você. Hoje nós estamos aqui por causa disso. Então vamos aprender aqui com a palavra de Deus, através do Evangelho de Mateus, sobre o discipulado de Jesus. E o texto base para esta série de 40 dias do Evangelho de Mateus está em 7:24, que fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então a gente já começa com esse desafio: ouvir e praticar, para nos tornarmos sábios e prudentes e estarmos firmados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. A gente ouve falar que o número de evangélicos cresceu muito, né, na nossa nação. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Será que todo evangélico é um discípulo de Jesus? O que você acha? Ser cristão, me tornar evangélico,
participar de uma igreja evangélica é ser discípulo de Jesus? O que você acha? Sim ou não? Não é. Que bom, já começamos bem então. Então, discípulo não é apenas aquele que faz algo para o seu mestre. Presta atenção. Mas é aquele que se torna parecido, semelhante ao seu mestre. E o nosso mestre é Jesus. Então, ser discípulo de Jesus não é fazer algo para Jesus. Não é vir aos cultos, não é tocar um instrumento, não é desenvolver o dom e o talento que você tem. Mas ser discípulo de Jesus é se tornar parecido com Ele. Cada dia, ser trabalhado no nosso caráter para nos tornarmos parecidos com Jesus. Este é o maior feito da obra da cruz na nossa vida. Porque quando nós morremos na cruz, morreu com Ele o nosso velho homem. E quando Ele ressuscitou, Ele nos fez ressurgir para uma nova vida. Uma vida que vai agora transparecer a vida dEle. Uma vida que vai mostrar agora quem nós somos para este mundo. E com quem nós parecemos. Será que as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você se parece com Cristo? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Alguém olha para você e acha que você é discípulo de Jesus, que você se parece com Jesus, que a sua vida mostra a vida de Cristo? Então é sobre isso que nós vamos falar. E vamos aprender hoje como Jesus foi discípulo e como Ele nos ensina a ser discípulos. Através de 8 princípios que a gente destacou aqui dentro do Evangelho de Mateus. Então, o primeiro princípio está em Mateus 5, de 1 a 10. É o Sermão da Montanha, que fala sobre as bem-aventuranças. Nessa passagem, ele apresenta a real felicidade. Será que é isso mesmo? Nossa, como assim, pastora? As bem-aventuranças falam assim que tem que ser pobre de espírito, que tem que chorar, pois vocês serão consolados, que tem que ser humilde para receber a terra por herança, que tem que ter fome e sede de justiça, porque aí você vai ser satisfeito, que tem que ser misericordioso para obter misericórdia. Parece um pouco meio diferente, né? A real felicidade. O que é a real felicidade? Às vezes a gente tem uma concepção de real felicidade. Eu sou feliz porque eu casei com o melhor homem do mundo. Eu sou feliz porque eu tenho bens. Eu sou feliz porque eu tenho saúde. Eu sou feliz porque eu vivo uma vida farta. Será que a real felicidade é isso? Será que a real felicidade de ser discípulo de Jesus está contida nisso? Em coisas e não no reino? Porque o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, fala de um estado de espírito emocional que é representado por felicidade. Eu sou feliz porque eu sou uma pacificadora. E os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus. Eu sou feliz porque sou perseguido por causa da justiça de Deus na minha vida. E aí eu vou ter o reino dos céus. Eu sou feliz porque eu tenho obtido misericórdia do Senhor e posso ser misericordioso com os outros. Então, essa parte do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, significa um estado emocional que representa a felicidade. A felicidade é o estado de espírito daqueles que permanecem na presença do Senhor e descansam nesta presença. É a real felicidade. A real felicidade não é você ver as circunstâncias mudadas, elas vão ser transformadas, mas por causa do seu estado de espírito. Eu sou feliz porque eu sirvo a um Deus que me dá felicidade, é a fonte da minha felicidade. Então, o primeiro princípio aqui é o discipulado de Jesus apresenta para nós a real felicidade. A minha real felicidade está depositada em Cristo Jesus. Não está depositada em outra coisa.
Não está depositada em circunstâncias, está depositada naquele que se entregou, que morreu e que ressuscitou por mim, me dando vida. A minha real felicidade está aí. Então, o primeiro princípio é esse. Segundo princípio, marca a diferença no mundo. E é o texto que está em Mateus 5, do verso 13 ao verso 16, que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, que a gente conhece muito bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já comeu alguma comida sem sal nenhum? Tem um irmão aqui que ele falou que é uma maravilha comer, né? Sem sal. Come uma comida sem sal. Você consegue distinguir o sabor das coisas que estão no prato? Consegue? Não. Por quê? Porque o sal faz toda a diferença. Você pode pôr a comida sem sal num prato e pôr um montinho de sal do lado. Vai ter diferença? Não, mas o sal está ali no prato, pastora. Mas ele não está contido na comida. Ele não está envolvido na alimentação. Por isso que não faz a diferença. A mesma coisa com a luz. Falta energia na sua casa. Aí você vai lá e pega o... Como é que chama aquilo? Lanterna, né? E não acende. Fica com a lanterna na mão e anda. Vai trazer luz para o seu caminho? Vai fazer a diferença na escuridão? Não vai. Então, a segunda marca do discipulado do Senhor Jesus é a diferença que nós estamos fazendo neste mundo. Ser sal é fazer diferença, é trazer marca de Cristo na vida das pessoas. É trazer algo de novo para aqueles que não conhecem a Jesus. É você apresentar isso, é dizer, eu sou o sal e eu vou trazer sabor para a sua vida. Eu sou a luz e vou trazer luz para a sua escuridão. Vou trazer claridade para esta situação. É isto, discipulado. A segunda marca do discipulado de Jesus na nossa vida é sermos aqueles que marcam a diferença na vida das pessoas. Marcam as pessoas de forma diferente. De acordo com o reino de Deus. Então, é a segunda marca, o segundo princípio do discipulado de Jesus. Marcar a diferença no mundo em que vivemos. Será que eu tenho marcado? Será que eu tenho feito essa diferença onde eu estou? Na escola, na faculdade, no trabalho, na minha vizinhança? Será que eu tenho mostrado quem eu sou e o que eu estou fazendo naquele lugar onde eu estou? Marcado, feito a diferença neste mundo? Terceiro princípio. O discipulado de Jesus apresenta uma justiça real. Mateus 5, 43 ao 45 diz isso. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Então, o terceiro princípio aqui é apresentar a justiça real. O evangelho não é sobre o meu direito. Agora eu sou filho de Deus, eu tenho direito disso. Não é assim que a gente ouve? Agora eu sou filho de Deus, eu tenho direito à paz. Eu tenho direito a não ser perseguido. Eu tenho direito à alegria. Eu tenho direito à provisão. Não é sobre o seu direito. Porque a nossa luta não é pelo nosso direito, mas é pela manifestação do poder e da justiça de Deus nessa terra. Então, a terceira marca do discipulado de Jesus é apresentar a justiça real, a justiça verdadeira. Em Cristo, através de uma injustiça, todos nós fomos justificados. Então você tem condição. Se você passou pela cruz, se você entendeu a obra de Cristo na sua vida, hoje você tem condição de apresentar esta justiça para a vida das pessoas. Então, o terceiro princípio do discipulado de Jesus é sobre apresentar a justiça real. Quarto princípio, ele nos ensina uma vida de oração. Vida de oração. Nós este ano chegamos a esta conclusão de que oração tem que ser algo marcante na nossa vida.
e na igreja de Cristo. Então a gente tem feito esse período de intercessão, temos feito as orações antes do culto, das 9h30 às 9h50, orado pela nossa igreja, orado pelo desafio que nós temos esse ano, por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu e o Valmir firmamos um propósito de madrugada levantar, interceder ainda mais. É vida de oração. Jesus estava andando, Jesus estava curando, Jesus estava com os discípulos, mas de repente ele se ausentava, se retirava e ia orar. E ia buscar a fonte que era o Pai. Então, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos ter este coração apaixonado por estarmos com Ele. Mateus 6:5-13 diz que é para a gente orar no lugar secreto. Vai para o seu quarto, feche a porta e fale em secreto com o seu Pai que já está lá para te ver. Olha que coisa tremenda. Então é isso, é busca, é desejo, é paixão por ouvir. Esta semana no devocional, não sei se foi de quinta ou de sexta, ele fala sobre ver e ouvir ao Senhor. Falava sobre isso. Ver e ouvir. E quando é que você ouve? Você ouve no meio do burburinho, do dia a dia, do seu trabalho? Você não ouve a Jesus nessas horas. Você vai ouvir quando você vai para aquele lugar, para o secreto, que o Senhor já está ali esperando você. Este lugar é o caminho para atingir o coração do Pai. Olha que coisa tremenda. Quando nós estamos ali quietinhos, num lugar separado. Aqui ele fala quarto, mas pode ser onde você achar que é bom para você. Né? Tem gente aqui que trabalha e fala para mim, quando eu estou muito, eu vou lá no banheiro e oro lá. E guerreio lá. É isso. Lá o Senhor vai falar com você, Ele te vê, porque você está no secreto. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo que você está indo para atingir o coração dEle, para buscar a Ele, para ouvi-lo. Porque Ele tem resposta, sempre. Não importa a circunstância, Ele sempre tem resposta. O discipulado de Jesus fala desta vida de busca, desta vida de altar, desta vida de estar lá com o Pai. De dizer assim, Senhor, o Senhor está aqui todas as situações que eu quero que o Senhor ouça. Ele já sabe, mas Ele quer ver o seu coração. Ele quer ver se você tem disposição. Ele quer ver se você quer mesmo ter comunhão com Ele. Então, o discipulado de Jesus passa por uma vida de oração. Como é que eu vou falar que eu sou discípulo de Jesus, mas eu não oro? Como que eu vou falar que eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tenho nada? Porque a oração te traz a vontade de Deus para o seu coração, para a sua vida, para aquilo que você está buscando. Quando você vai para esse lugar secreto, o Senhor tem uma resposta para você. Sempre. Sempre tem uma resposta. Ele nunca vai deixar você sair daquele lugar sem falar o seu coração. Ele sempre tem uma palavra de ânimo, de força. Sabe, queridos, não tem importância você pedir para a gente orar por você. Ora por mim. Eu oro, vou orar sempre. Porque este é o chamado de Deus para a minha vida. Mas quero dizer uma coisa para você. E Deus pode usar a minha vida para falar com você. Mas Deus tem muito mais. Ele tem água fresca. Ele tem água pura. Ele tem ânimo novo. Ele tem força. Ele tem resposta para tudo aquilo que você for buscar em oração. Eu garanto isso para você. Em todas as áreas da sua vida. Porque o desejo dele é esse. Que você seja um discípulo de altar. Um discípulo de lugar secreto. Um discípulo de comunhão e relacionamento com ele. E é só na vida de oração. Não tem outro caminho. Amém? Quinto princípio do discipulado de Jesus. Ensina-nos a prática do jejum. E outro dia a gente estava falando isso lá em casa. A gente perde um pouco isso, né? De vida, de jejum. Valmir comentou também na célula, na nossa última célula, que a gente tem o prazer de estar lá com os irmãos e de servir os irmãos. E o Valmir falou sobre isso. Da gente ter esta vida de jejum. Porque jejum, queridos, fala sobre
estarmos rendidos aos pés do Senhor. Estarmos com o nosso coração quebrantado. É uma prática espiritual que nos leva mais próximos daquilo que o Senhor tem para nós. Por meio do jejum, você está ensinando a sua alma a controlar os desejos da carne, que muitas vezes aflora na nossa vida. O jejum nos leva a isto, a quebrantamento, a consagração. Jejum, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jejum não muda Deus, porque Deus é imutável. Mas jejum, quando a gente pratica o jejum, o Senhor muda a gente. É ou não é? Porque você está ali rendido. Lembre-se de Jesus, foi batizado nas águas por João, saiu do Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, para guerrear contra Satanás. Passou 40 dias e 40 noites, teve fome, diz a palavra, mas saiu daquele lugar, cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e foi aí que ele foi chamar os seus discípulos, e foi aí que ele foi começar o seu ministério. Então o jejum leva a nós a uma vida rendida ao Senhor. O jejum leva a nós a um coração quebrantado e contrito, o que diz o Salmo 51, que o Senhor não rejeita. Quando nós não praticamos isso, sabe o que nós temos? A força do braço. Quando nós não temos a prática do jejum, nós temos a força do braço, a força da carne. Eu faço, eu sei, eu vou resolver assim, eu vou fazer aquilo. É ou não é? Mas quando nós estamos ali rendidos, quando nós estamos ali com o coração derramado aos pés do Senhor, através do jejum, sabe o que acontece? O Senhor vai mudar nós. E o Senhor vai fazer algo grande nas nossas vidas. Então o discipulado de Jesus passa por uma vida de jejum, de entrega, de renúncia. Porque jejum é isso. É renunciar aquilo que você mais gosta na sua vida para ter o tempo com Deus. Sexto princípio do discipulado de Jesus. Ele revela as prioridades do reino de Deus para a minha vida. Mateus 6, do 19 ao 21 e o verso 33, diz que nós não devemos acumular coisas nesta terra. Que nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, mas que vai perecer, que vai ficar, que vai se perder. Mas devemos acumular valores e princípios do reino que são eternos para as nossas vidas. Então, o discipulado de Jesus revela as prioridades da minha vida. Quem é que eu tenho buscado? Eu tenho realmente buscado o reino de Deus e a sua justiça? E tenho provado de outras coisas na minha vida? Eu tenho priorizado este reino? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é reajustar a minha vida com os céus. Porque às vezes nós estamos muito na terra e estamos achando que está tudo maravilhoso. Eu vou para a igreja, vou na célula, participo de tudo. Mas a sua vida tem demonstrado que a sua prioridade é o reino de Deus? É buscar este reino? É ser fortalecido neste reino? O discipulado de Jesus mostra isso. Ele fala sobre a prioridade. A minha prioridade é ter este compromisso com o reino de Deus. A minha prioridade é mostrar que o meu valor está nos céus e não na terra. Não estou aqui trabalhando para coisas da terra. Eu sei que as coisas da terra são importantes, mas a Bíblia diz em Mateus 6 que Ele vai acrescentar todas as coisas nas nossas vidas. Então não tenho que me preocupar. Eu não tenho que ficar correndo atrás. O Senhor vai acrescentar à medida que eu demonstro que a minha prioridade é o reino. É a busca dEle. É a vida dEle. É demonstrar o reino dEle. Então, um dos princípios é isto. Do discipulado de Jesus. Revela as prioridades do reino na minha vida. Revela isso. Sétimo. O discipulado de Jesus ensina sobre amor e relacionamento. Jesus chamou 12 homens que eram improváveis, homens que tinham, creio eu,
coisas na vida deles, características que não estavam alinhados com o reino dos céus. Mas Jesus não julgou, Jesus não deixou de estar junto, Jesus não deixou de amar aqueles homens. Jesus sabia que daqueles 12, um ia traí-lo, não pôs para fora, trouxe para perto. Eu acho que talvez Jesus pensasse que ia conseguir mudar a vida daquele homem. Mas é isto, amor, se relacionava com aqueles homens, se relacionava em amor. E quando eu digo relacionamento em amor, queridos, discipulado de Jesus, é como a gente viu ali no vídeo, a moça fazendo a pintura lá da árvore que vai dar frutos, que somos nós. Ela sentada, tomando um cafezinho com a irmã, compartilhando a vida. Jesus fazia isso. Jesus não praticava só o social. Às vezes a gente confunde, né? Amor em só trazer para perto, comer uma pizza. Amor em querer fazer a boa, como é que fala lá, da boa vizinhança lá. Não é isso. Esse amor e relacionamento do discipulado de Jesus é andar junto e ajudar, ser ajudado e ajudar a outra pessoa a crescer neste reino. Foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Chamei, mostrei o propósito para a vida deles, chamei-os para este desafio, mostrei para eles o que eles iam fazer e fui trabalhando, fui lapidando, fui moldando. Discipulado de Jesus em amor e relacionamento é isso. Olha, cuidado com isto. Hoje eu falava com uma irmã, querida, essa semana eu orei e veio isso ao meu coração. Você crê que é isso? Pode ser isso? Creio, Nádia. Então nós vamos orar por isto. Não é fácil. Às vezes a gente não quer ouvir. Eu detesto ser confrontada. Alguém aqui gosta de confronto? Ninguém, né? A gente gosta só quando carrega no colo, né? Quando passa a mão, quando fala que você é maravilhoso. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém. Mas o confronto muitas vezes é necessário, sabe para quê? Para nos levar para o crescimento. Jesus fez isso com os discípulos. Trouxe-os para perto, caminhou com eles e tornou eles semelhante a Ele. Agora vocês vão porque vocês têm uma missão. Amor e relacionamento. Este é o ano do evangelismo. Para fora e para todos. Nós vamos falar de Jesus, vamos trazer para perto as pessoas e vamos edificá-las, fortalecê-las, animá-las, sustentá-las e fazê-las crescer. Você vai fazer isso dentro da sua casa? Você vai fazer isso dentro da sua célula? Minha célula é um lugar de crescimento e de formação de homens e mulheres que vão dar continuidade ao reino de Deus. Minha célula não, a célula que eu faço parte. Ela não é minha, ela é de Jesus. Mas esse é o propósito. Nós estamos lá com esse propósito. Que as pessoas cresçam, que as pessoas sejam fortalecidas, amadas, sustentadas e enviadas. Cuidar de outros. Foi assim que Jesus fez com aqueles homens. Os chamou, derramou do seu amor, se relacionou com eles, mas não deixou de falar para eles: vocês estão comigo por um tempo e daqui a pouco vai vocês que vão fazer. É isso. Não é só ser amado, só ser acariciado, só falar coisa boa a meu respeito. Não. Eu quero crescer e eu preciso de você. Eu preciso das pessoas ao meu lado, porque essas pessoas vão me ajudar. É isso. Então o discipulado de Jesus é amor e relacionamento. Saudável, crescente. E o último é uma vida frutífera e profunda. Mateus 7, do 15 ao 20 diz isso. O discípulo de Jesus não deve ser conhecido pela sua prosperidade, pelos seus bens, mas ele deve ser conhecido pelo fruto que ele dá. E esse texto de Mateus 7 diz que a árvore dá bons frutos, aquela que não dá será cortada. Então o discipulado de Jesus é uma vida frutífera
com Jesus e uma vida frutífera para os outros. É uma vida frutífera no reino de Deus e é uma vida frutífera para outros. É uma vida frutífera no lugar onde você está plantado, como nós ouvimos uma vez aqui, a árvore que está plantada, ela tem que dar bons frutos, ela está plantada no reino. É uma vida frutífera, uma vida de alcançar vidas, de trazer vidas para Jesus, de levar essas vidas a crescerem, aqueles que estão ao seu lado. Falava para uma família essa semana, se vocês tiverem algum problema que vocês não puderem estar com a gente, fale comigo com o Valmir. Não quero vocês distantes, quero vocês perto, porque eu quero que vocês cresçam. Se não estiver junto, não vai crescer, queridos. Não vai frutificar. Se a árvore não for bem tratada, ela não vai dar fruto. Então o discipulado de Jesus fala disso, de uma vida de fruticidência, de uma vida que expande, de uma vida que cresce. Não é de uma vida medíocre, que vive num... né? É isso. Amém? Então, quais são os 8 princípios para o discipulado de Jesus? Primeiro, ele apresenta uma real felicidade. Segundo, marca a diferença neste mundo. Terceiro, apresenta uma justiça real. Quarto, nos ensina a vida de oração, de estarmos entregues a Ele. Quinto, ensina a prática de uma vida consagrada, uma vida de jejum, de entrega. Sexto, revela as prioridades que estão no reino, do reino na minha vida. É o discipulado de Jesus. Sétimo, ensina sobre amor e relacionamento. E oitavo, é uma vida frutífera e profunda com o Senhor Jesus Cristo. Para que tudo isso? Para que o meu Pai seja glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É isso. Discipulado de Jesus é só isso. E é isso que nós precisamos viver. Se você é discípulo de Jesus, se você tem convicção disso, é isso que você tem que viver. Amém? Queria fazer aqui duas orações. Primeira, todo discípulo nasce na cruz. Não tem outro jeito. Que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado nos trouxe um afastamento de Jesus, nos trouxe um afastamento do reino. O pecado veio para destruir o plano e o propósito de Deus, que era ter discípulos nessa terra. Então, a primeira coisa, discípulo nasce na cruz. Discípulo nasce de uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Discípulo nasce quando reconhece que carece desse Cristo, que precisa desse Cristo. Então, queria saber, tem alguém aqui hoje que se sente assim? Que não provou desta obra redentora, da cruz do Calvário, da transformação de vida? Se tiver alguém, levanta a mão, quero orar por você. Tem alguém aqui hoje? Alguém que não provou da obra de Cristo, que não provou da cruz, da transformação, de uma vida no reino? Tem alguém? Ótimo. E agora eu vou orar por nós. Então, se todo mundo passou pela cruz, então vocês se tornaram filhos de Deus e hoje são discípulos de Jesus. Mas eu quero orar. Eu quero orar por todos nós, para que realmente essas marcas do discipulado de Jesus na nossa vida, e para que eu tenha essas marcas, para que eu possa formar discípulos para Jesus, sejam evidentes. Então eu queria que aqueles que querem isso para a sua vida, eu queria que ficasse de pé, no seu lugar. Quero orar, eu quero impor as mãos sobre vocês.